Na conversa por telefone entre as duas ex-colegas de trabalho no gabinete do vereador Emanuel Sponton, a ex-assessora que fez a denúncia de rachadinha, ela conta que passou a ser procurada por um vereador na Câmara Municipal, querendo saber se ela fazia transferências PIX para o Emanuel Sponton. Essa conversa ocorreu antes da divulgação do caso na imprensa. Então, só para ficar claro, eu explicava aqui para você, Bonalda, essa conversa por telefone entre as duas ex-assessoras do vereador Emanuel Sponton, que está sendo investigado por rachadinha no seu gabinete, essa conversa aconteceu antes do caso ser divulgado pela imprensa. Nós mudamos um pouco a voz das duas, até para não expor muito as duas assessoras. Mas você vai perceber que é uma conversa por telefone e o Jornal da Morada teve acesso com exclusividade. Então vamos ouvir a primeira parte em que a ex-assessora que fez a denúncia diz que passou a ser procurada na Câmara por um vereador. Comentário que saiu na Câmara, um vereador que não me conhece entrou em contato comigo e falou assim: é verdade que você saiu daqui? Eu falei, sim. O Emanuel que te tirou foi, parece que foi Emanuel. Não falei que foi, porque eu não conheço o vereador. Ele falou assim, tô sabendo que você e os outros assessores, quem trabalhava pra ele, tinha que devolver um dinheiro pra ele. Eu falei, é você que tá falando. Quem que é o vereador? Não posso falar, ele pediu pra eu não ficar falando o nome dele. Nisso que ele mandou mensagem pra mim nesse dia, aí falou assim, você mandava pix pro nome da mãe dele, e falou assim, tá saindo muito comentário aí já. Eu não confirmei nada, eu não falei que sim nem que não. No outro dia, um cara da imprensa mandou mensagem pra mim, falou assim, não tenho nada pra falar com ele. Se eu tiver que falar, se ele prejudicar minha família, um dia eu entro em contato com você e te falo. Sim, porque até então, esse vereador que eu não conheço entrou em contato comigo também. Pelo que eu sei, é um vereador que não vai muito com a cara dele, porque o Emanuel virou a cavaca, né? Ele tava na esquerda, foi pra direita agora. Então tem muito vereador lá dentro que tá com raiva do Emanuel. E eu vou ser sincero pra você, eu tentei falar com o Emanuel. Eu mandei mensagem, falei, preciso falar com você amanhã com urgência às 10 horas. Por que eu falei às 10 horas? Porque às 10 horas é um horário que lá no posto não tem movimento. Ele falou assim, eu não posso falar com você amanhã porque eu vou estar ocupado na rua fazendo não sei o quê. Eu falei, então as minhas mãos eu lavo. Eu tentei. Então essa conversa por telefone continua. Essa conversa continua e uma das assessoras revela a preocupação, inclusive, com a denúncia e afirma que doava voluntariamente. Vamos continuar ouvindo. É porque eles estão falando de rachadinha, só que tipo assim, que rachadinha? O que é, entendeu? Isso que eu não tô entendendo. Da associação. E o que aconteceu? O meu medo é ter que falar sobre isso, você entendeu? Então, mas isso não vai respingar na gente porque a gente dava voluntariamente. Ah, entendi. Porque assim, quando você não dá voluntariamente, aí sim, mas como a gente dava voluntariamente, seria diferente assim, da gente assinar alguma coisa e falar que não dava. Entendeu? Então assim, vai expor toda uma merda. É só falar que era voluntariamente, então, na hora. A gente ajudava sim, mas era voluntário, a gente não era obrigada. A gente, no caso, a gente dava voluntariamente, né? Porque assim, a gente nunca assinou nada falando que ia contra. Entendi. É diferente da pessoa falar, provar que a gente dava forçadamente, entendeu? Aí se a pessoa provar que dava forçadamente é diferente, mas no nosso caso a gente dava voluntário, se for ver. Por mais que a gente tenha dado o dinheiro não forçadamente, mas para ajudar o projeto dele, tá errado. Ele também tinha que ter pedido pra gente assinar alguma coisa que era voluntária, alguma coisa assim, entendeu? Para quando acontecer isso, ele fala, não, a gente tem um papel que era voluntário e que ela não era obrigada. Então, para você perceber, para você que está nos acompanhando e entendendo, essa voz mais alta é a voz da ex-assessora do Emanuel Sponton. As duas são ex-assessoras, mas a que está com uma voz mais de telefone, ela que confirmou as denúncias e ela que entregou ao Ministério Público 14 comprovantes de PIX, isso inclusive de acordo com informações do Boi, o vereador Boi, que é o presidente do Conselho de Ética na Câmara de Araraquara. Então você ouviu aí que existe uma preocupação com a denúncia, porque isso pode acabar respingando nas famílias e elas acabam falando aí, portanto, de doações espontâneas. Nós temos mais um trecho dessa gravação em que a ex-assessora que confirmou as transferências para a conta da mãe do vereador, ela revela que tentou alertar o Emanuel Sponton. Ela afirma ainda que a maioria do PT está contra ele. Agora só vou reforçar, só vou lembrar, só segura um pouquinho, Marcão, para a gente soltar a outra gravação, que essa conversa
ela aconteceu antes do caso chegar à imprensa. Araraquara não sabia disso ainda. Então havia preocupação com isso chegar à imprensa e respingar nas famílias. Vamos colocar, portanto, mais um trecho dessa gravação. Não, eu não vou atrás dele. Se ele quiser, ele vem atrás de mim, eu converso com ele de tudo que aconteceu. Só não vou falar o nome de quem veio atrás de mim. Mas eu falo que a maioria do PT está contra ele. Ainda mais que ele ficou contra, porque o Boi ia ser, parece, o negócio lá, e não deu certo do Boi, ele foi junto com o Rafael. Então o pessoal ficou com raiva dele por causa disso. O PT então o pessoal quer prejudicar ele de qualquer jeito. Sim. E eu tentei alertar ele, mas ele não quis me ouvir. Então você percebe, viu, Bonalda, que na conversa ela fala que a maioria do PT está contra ele. Isso é verdade? Quem vai confirmar ou não são as apurações. O que nós estamos fazendo aqui é trazendo revelações de um processo, revelações que mostram detalhes a mais para essa investigação. Amanhã a Câmara vai votar e pode aprovar ou não a abertura de uma comissão processante para continuar apurando esse caso na Casa de Leis e depois, tendo a abertura dessa comissão processante, o caso vai a plenário. E depois o Ministério Público pode entender que há crime na esfera criminal denunciar o vereador. Agora, o que nós estamos trazendo aqui é essa conversa. E nós ouvimos muito bem. No primeiro áudio, ela fala, na primeira parte ali da conversa, que o vereador virou a casaca, isso chateou muita gente dentro da Câmara, foi procurada por vereador, querendo saber se ela fazia transferência Pix, a maioria do PT está contra ele. Então, nós estamos trazendo mais detalhes dentro desse processo, até para ajudar a investigação. Esse é o papel do jornalismo, até para revelar para a população, quem votou no Emanuel Esponton, chegar às suas conclusões. Isso é certo ou não é certo? O Conselho de Ética tem que realmente, juntamente com o plenário, de uma forma geral, os vereadores, abrir uma comissão processante ou não? O Ministério Público vai fazer a denúncia ou não? Que impacto esse áudio traz para essa investigação? Amanhã a gente já começa a entender na Câmara Municipal o que pode acontecer. Eu tenho uma frase que é assim, me ajuda a te ajudar. Essa frase, me ajuda a te ajudar, é essencial para quem advoga, para quem atua em algumas áreas. E é óbvio, né, gente? Não é que o PT está com raiva. Ele traiu a coligação dele. Ele traiu, né? Ele traiu fazendo uma maioria, enfim. E essa traição, não necessariamente você tem uma raiva ao ponto de dizer, vou plantar provas para prejudicar o Ed. Isso é uma raiva com consequência de atos. Agora, se você trai um partido e cai uma denúncia no colo da oposição de que você pratica rachadinha, é óbvio que vão escarafunchar. Né? Então é por isso que eu digo a frase, me ajuda a te ajudar. Agora, você percebe entre a conversa das duas a preocupação. Então a gente disse que é associação. Então a gente disse que foi... não fomos pressionadas, de livre e espontânea vontade. Então você percebe ali, né? Não tem o começo ali da conversa de oi, bom dia, como é que você tá? Pra gente poder entender. Mas pegando esse trecho, eu percebo muita preocupação dela. Inclusive uma diz, devíamos ter assinado alguma coisa. E nós já dissemos isso aqui. Que se fosse doação, o Esponton teria que ter tido um documento entre eles, um documento, não uma lei, etc., mas um documento ali que ele estaria como plano, né, de governo, fazendo essas doações, e mesmo assim o plano de governo é dele, ele pode doar o salário dele, ele não pode obrigar assessores a doar absolutamente nada, e volto a dizer, muito estranho quando você doa 2.000 por mês durante 4 anos. Desculpa, gente, 2.000 por mês você paga uma parcela de carro, uma parcela de imóvel próprio, né? E eu queria saber se essas meninas têm imóvel próprio, carro próprio. Então, assim, é muito estranho quando a gente olha para tudo isso. Espera que eu anotei aqui nas falas. E aí tem uma outra coisa que ela diz do medo, né? Do medo, eu tenho medo de ser prejudicada, o medo no sentido de não sei o que pode acontecer comigo. Isso é uma coisa que me chamou muito a atenção, muito, né? E prejudicar a minha família é outra coisa que me chamou muito a atenção, porque nós já tivemos aqui, né, aquela questão de o pai do Emanuel, que é ele que é o presidente da associação, enfim. Então eu acredito, Chico, que não é uma única prova, um único áudio. Eu acho que o conjunto probatório, ou como a gente diz, né,
o total da obra, né, a obra pronta que vai estar ali no Ministério Público e para a Câmara que vai ser importante. Agora, eu espero que a Câmara não passe pano, porque é só para abrir o processo. Né? Eu acho que não tem problema nenhum abrir o processo, para que depois todos votem e decidam, e ali vai dizer, olha, votei contra a cassação dele, ou não vai ser cassação, ele vai tomar uma advertência, que não necessariamente é cassação. Então, que fique bem claro, ele não vai ser julgado amanhã. Amanhã é para abrir. E eu espero que eles abram. Como a gente faz a crítica aqui, como o próprio Chico fez, o Boulos não abriu. Ok, o Boulos não abriu. E ele vai ter essa mancha, essa mácula, para o resto da vida dele. Eu espero que os daqui, os de situação, não cometam essa mácula. Porque se a gente quer mudar a política, não interessa se é A ou B, se é direita, esquerda, extrema, centro-direita, né? Eu acho que tem que ser aberto. Né? Tem que ser aberto. E aí, lá na frente, eles vão votar quem quer e qual será a represália. Você teve essa mesma posição no caso do... Eu tenho todas, Chico. Tenho todas, porque eu acho que se a gente... Você acha que o Boulos deveria ter dado andamento... Eu acho. No processo de investigação? Eu acho que, assim, todas as investigações. O que não pode haver, por exemplo, é a perseguição. E aí você vai dizer, mas qual é? Como o Glauber. Quando eu tenho uma vereadora que sai pela rua armada perseguindo pessoas e sequer é aberto um processo contra ela. Está tendo mandato cassado, né? Não, pela justiça. Sim, nós estamos falando da Câmara, não é isso que você falou? Nós estamos falando da Câmara. Deputada, nós estamos falando da Câmara. Então nós estamos falando da atuação política. Então é muito estranho quando a Câmara não abre contra uma e no outro dá penalidade máxima. Não estou dizendo que o Glauber não poderia ser responsabilizado. Ele ali perdeu a cabeça. Eu acho que assim, ele foi levado ao extremo, nós já dissemos isso aqui, mas eu acho que não é caso de cassação. Não é caso de cassação. Ele chutar pode ter uma pessoa, chutar um cidadão dentro de uma casa de leis, a Zambelli não teve nem aberto. De cassação? A Zambelli correu atrás de uma pessoa com uma arma. Correu. Mas ela não estava dentro da Câmara. Não interessa, isso é tudo decoro. bem, Isso mas é quebra de decoro parlamentar. O Glauber não quebrou o decoro? Chutar agora, um rapaz dentro da Câmara Municipal? Acabei de dizer, Chico, ele está respondendo agora. Eu acho que a medida é exacerbada demais, que a cassação é exacerbada demais. Não é um caso de corrupção, de lesa pátria. O que eu acho Enfim, o que eu estou dizendo é que não pode ter... Né, 2 pesos e 2 medidas. O que eu acho é que no todos caso têm que do ser investigados, inclusive o Esponton. No caso do Esponton, a investigação é super importante. Até para dar oportunidade para ele se defender. Agora, o que nós estamos fazendo aqui é revelar mais um detalhe dentro desse processo. Com exclusividade, o Jornal da Morada trazendo esse áudio para você, até para ajudar análises dos vereadores. A maioria amanhã vai decidir se abre ou não a comissão processante. Agora tem um fato novo. Esse fato novo contribui para a abertura dessa comissão processante ou não? Eu acho importante a investigação. Já disse aqui que investigação não significa culpa. Pode ser que lá na frente a pessoa seja responsabilizada e condenada. Agora, investigar não significa culpa. Agora, isso cabe à decisão dos vereadores, de Júnior, cabe na esfera criminal ao Ministério Público. E é claro que essa investigação, essa exposição toda, né, Chico, muitas vezes lá na frente mesmo a pessoa sendo inocentada, né, não apaga da memória das pessoas as acusações. Então, por isso que a gente fala que é muito sério quando você aponta o dedo, é muito sério quando você imputa alguém um crime, alguma coisa que ela fez de corrupção passiva, ativa. Olha, fulano de tal fez isso. Quantos casos no passado que nós já vimos onde a pessoa foi inocentada, mas o nome ficou marcado. Então, no nosso Brasil, nós temos aquele caso, né, no judiciário, na área criminal, da escola base, que é um dos... Escola de base, né? Escola de base, que era uma escola particular em São Paulo, que virou um inferno a vida dos proprietários, porque foram imputados crimes deles, de utilizando crianças para crimes sexuais e tudo mais, e não foi confirmado, foi o contrário, foi mostrado que eles eram inocentes, mas acabou com a vida empresarial, acabou com a vida da família, com acusações, com perseguições e tudo mais. Então, quando você faz um tipo de acusação, é importante saber que é muito arriscado você queimar a vida da pessoa. No que tange a questão desse áudio aí, eu achei muito repetitivo a história do... foi de forma voluntário, muito repetitivo, parece, sabe, querendo mostrar uma situação pedagógica. Por isso que a minha preocupação antes era saber em que momento que foi esse áudio. Parece que querem provar para alguém uma situação de voluntariado, porque parece que a outra pessoa no outro lado não está entendendo. Olha, mas foi de forma voluntária. É só falar que foi de forma voluntária, isso e aquilo. É claro que eu estou falando por cima.
A gente tem esses trechos dos áudios, é claro que as pessoas precisam avaliar como que foi feito, mas para mim soa muito estranho essa história de voluntário e a pessoa falar, repetir 300 vezes, que já, é claro que às vezes a pessoa é o modo de dizer. Mas tem uma delas que fala muito claro, mas a gente doava de forma voluntária. Aí a outra que está no telefone, que inclusive foi ela que confirmou as denúncias, entregou 14 comprovantes PIX para o Ministério Público, ela fala, tá, mais ou menos isso. Sim, e sim. depois fala, não, a gente fala que é voluntário, nós não damos nenhum papel, a gente deveria ter assinado algum papel. Tem essa conversa e depois ela que fala também que estava sendo procurada por vereadores que estão, ou por um vereador, e que tem um grupo de vereadores, a maioria do PT, o termo que ela usa, bastante incomodados com com o Emanuel Esponton, agora, que mudou de lado. Mas o início da conversa dá a entender, gente, que tá todo mundo sabendo disso. Exatamente. A impressão que dá, olha, tá todo mundo sabendo da história. A e B, tá todo mundo sabendo que tem uma possibilidade de rachadinha. Foi exatamente isso que eu entendi. Primeiro, que não é fato escondido de ninguém. O Manuel Esponton foi chamado de traidor por todos da coligação, não foi do PT, da coligação ao qual o PP fazia parte. Porque ali nós temos o Boi, que não é PT, ali nós temos o Bianco, que não é PT, né? Nós temos, assim, é uma coligação, ele foi chamado de traidor por todos. Isso é notório desde o dia da posse. Isso não tem nenhuma coisa escondida. Agora, o que eu acho estranho, o que é voluntário, né? Eu entro para um cargo político e digo assim, Ed, quer trabalhar comigo, quer ser meu assessor? Mas olha, você vai me dar 40% do seu salário, porque meu pai tem uma associação e a gente tem que ajudar a associação. Isso é voluntário? Isso não é voluntário, ou é uma condição? Não partiu de mim? Eu posso não estar dizendo, mas eu estou dizendo, a condição para você ser é essa, pode ser? Aí eu te pergunto, isso é voluntário? Como é que chegou? Eu não vi no áudio a conversa de como é que foi a conversa entre as assessoras e o vereador. Então, o que é voluntário? Né, o voluntário é eu virar e falar, nossa, Manuel, olha, você me pôs como assessora, então eu vou, de livre, espontânea vontade, retribuir o que você me deu e vou fazer a doação para a sua associação. Só que não na conta da mãe, né, gente? Então, assim, a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente diz isso. O que todo economista, contador... Não, quem que disse isso aqui, que foi voluntário? Não, estou perguntando, quem disse isso aqui? A gente disse, nós não, eu não disse isso. O áudio disse. O áudio disse. É isso que eu estou falando. Diferente, nós mas não. eu estou falando do áudio. Não, a gente trouxe a matéria. Sim, então deixe claro. Vou deixar claro. Então deixe claro. Só um minutinho, por favor. Deixe claro, porque eu não disse que foi voluntário. Quem disse foi a gravação. É o áudio que disse. E aí o Ed diz, está repetitivo. E é isso que eu estou dizendo. Nós aqui estamos dizendo que ali no áudio ela trouxe que foi voluntário. E então, você achou relevante esse nosso conteúdo? Você pode fazer a sua inscrição aqui no nosso canal, curtir também o conteúdo e outra coisa, né? Compartilhar com seus amigos para que essa informação alcance outras comunidades. E também aquela história, se você quer comentar as notícias, você pode ficar à vontade, tudo aqui no nosso canal do Portal Morada no YouTube.